Os Observadores. Hoje é dia de comentar a estreia na direção da Ishana Shyamalan. Sim, a filha do M. Night Shyamalan. Vamos para a sinopse do IMDb. Quando Mina fica perdida em uma floresta na Irlanda, ela acaba encontrando 3 estranhos que são perseguidos por criaturas misteriosas todas as noites. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. O sobrenome Shyamalan é um sobrenome forte no cinema fantástico. O M. Night Shyamalan é um cara que fez filmes muito bons, filmes muito ruins, é um cara que... Mas sempre os filmes dele são bem filmados, eu curto, eu vi todos os filmes do cara, acompanho desde o início, desde o Sexto Sentido, que é um filme sensacional, e todos os outros, inclusive os ruins. E agora a gente tem a filha dele, Ishana Shyamalan, que já tinha dirigido episódios da série Servant, que é uma série do pai, e ela agora está estreando na direção com Os Observadores. E a gente pode ver que ela herdou alguns traços da cinematografia do pai, no bom sentido e no mau sentido. Mas antes de tudo, eu preciso dizer que a minha expectativa para ver Os Observadores estava lá embaixo. Porque o filme parece que foi escondido. O filme não teve nada de divulgação, o filme não teve sessão de imprensa, e normalmente quando a distribuidora esconde o filme assim, é porque não confia no potencial do filme, no potencial de bilheteria. Então o filme é mal lançado, o filme não tem sessão de imprensa para ninguém ficar falando antes, o filme não tem propaganda por aí, e o filme é mal lançado em poucas salas e, logo depois ele sai de cartaz. A gente está na segunda semana desde que estreou e eu fui checar, ele tem poucas sessões em poucas salas. Como não teve sessão de imprensa, meu vídeo veio um pouco atrasado, mas vamos lá. Os Observadores têm alguns problemas comuns em filmes do Shyamalan pai. Um deles é explicações. Às vezes são explicações demais, às vezes são explicações desnecessárias e às vezes são explicações que a gente pensa, como é que essa pessoa tem tanta certeza no que está falando? Eu vou dar um exemplo do Tempo, que se não me engano é o penúltimo filme do Shyamalan, que o Tempo, os personagens caem numa praia onde o tempo passa de maneira diferente e todos envelhecem muito mais rápido. Essa informação já é o suficiente para você ter um filme legal, porque essas pessoas estão no lugar onde o tempo passa de uma maneira diferente, onde as pessoas vão envelhecer muito mais rápido e as pessoas em algumas horas vão se passar alguns anos. Ok, você não precisa de um número exato para dizer isso. Só a informação de que o tempo passa mais rápido já é o suficiente. Mas tem uma cena onde eles resolvem medir o tempo, exatamente quanto tempo se passa durante cada hora, porque tem um cadáver em decomposição e conforme aquilo, e a pessoa estudou, e aí o tempo passa, e aí acaba que é uma explicação que não serve para nada, e é uma explicação que ainda atrapalha, porque tem um personagem que estava desde a véspera, e se esse personagem estava desde a véspera, o tempo para ele não passou da maneira igual aos outros. Às vezes é melhor você explicar menos. Porque você tem, nesse caso do tempo em particular, você precisa explicar muito certinho para ter exatamente assim. E, cara, não é exato isso. Era melhor não ter explicado tanto. E aqui nos Observadores também tem muita explicação. Tem uma personagem que parece que está lá só para explicar. E ela explica tudo. E ninguém pergunta, peraí, mas de onde você sabe essas informações? Como é que você sabe tudo isso? E ela está lá só para explicar. E não só isso, como tem uma parte do filme que eles... descobrem umas gravações onde tem um cara que só aparece para explicar mais coisa ainda. Ok, eu não sou a favor de filmes herméticos onde você vê o filme e não entende nada e você precisa ficar procurando textos fora para conseguir entender o que aconteceu. Não, eu acho que o filme precisa se fechar em si. Não tem que ter coisas fora filme para você entender o que você acabou de ver. Mas nesse caso aqui, tem explicação demais. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa deixar algumas coisas para o espectador entender, para o espectador interpretar, e o resto você coloca lá. E eu não gosto quando o filme é muito hermético, que você não entende nada, mas eu também não gosto quando o filme explica muito. E aqui explica muito. E o pior é que a história não tem muito sentido. Teve um determinado momento do filme que eu lembrei de Dama na Água.
Eu lembro que na época que passou Dama na Água, Dama na Água é um filme ruim, mas é um filme bem filmado. Eu revi o filme depois, a história do filme é horrorosa. Mas o filme tem uma câmera boa. Eu gosto do Dama na Água por causa da câmera do Shyamalan, não pela história em si. Eu lembro na época que Dama na Água passou, que o Shyamalan comentou que eram histórias que ele criava, que ele queria contar as histórias para os filhos dele. E eu pensei, cara, será que essa história que a gente está vendo nos Observadores é uma história que o Shyamalan contou para a filha dele e ela agora está filmando a história? Aí só depois é que eu fui descobrir que essa história já existe, é baseada num livro, um livro do A.M. Shine, não conheço o livro. E eu fiquei pensando, cara, será que o livro, a história é tão mal contada como no filme? Outro problema comum em filmes do Shyamalan são personagens que não verbalizam os problemas. São personagens que não comentam sobre o elefante na sala. Tem alguma coisa lá e ninguém fala. Eu lembro do Batem a Porta. Batem a Porta é um filme que entram pessoas, é o último filme do Shyamalan, entram pessoas numa casa e começa a falar e ninguém pergunta. As pessoas não perguntam, as pessoas não falam as coisas. E aqui tem isso. A Dakota Fanning, personagem principal, a Mina, ela tá numa floresta perdida e ela é chamada, isso é início do filme, não é spoiler não. E ela é chamada para entrar numa casinha, num bunker. Numa casinha no meio do mato. E tem regras para você ficar lá dentro, porque se você não seguir essas regras, você morre. Só que só explicam essas regras no dia seguinte. E peraí, passaram a noite inteira. Eram 4 pessoas dentro de uma casa que não tem nada para fazer, dentro de uma sala que não tem nada para fazer. E essas 4 pessoas passaram a noite inteira juntos lá e ninguém explicou para ela as regras. Como é que você precisa esperar o dia seguinte para explicar as regras? Por que ninguém pergunta o que está acontecendo? Isso acontece em outros filmes de Shyamalan, também acontece aqui. Ninguém pergunta. A boa notícia é que apesar da Ishana repetir os defeitos do pai, ela também repete as virtudes do pai. Porque Os Observadores é um filme bem filmado, é um filme bem conduzido, é um filme que mantém a atenção durante quase todo o filme. Eu gostei de como o filme começa a desenrolar o mistério, porque você tem aquilo... Tem alguma coisa, estão num lugar, um quartinho no meio da floresta, e alguma coisa está acontecendo lá fora. E você não sabe o que é aquilo. E eu gostei de como isso começa a se desenvolver, isso começa a se desenrolar para você descobrir o que está acontecendo lá fora. Eu queria falar mais disso, mas aí seria um spoiler, então não vou falar sobre o que acontece lá fora. Eu gostei de ter visto o filme sem saber o que era aquilo. Então eu não vou falar o que tem lá fora. Mas eu gostei de como a Ishana conduz essa história até você descobrir o que tem lá fora. Até a gente descobrir quem são, né? Porque depois disso tem um final bem ruim. A Ishana Shyamalan, provavelmente por ter o sobrenome Shyamalan, e é um sobrenome que lembra plot twist, um dos maiores plot twists da história do cinema está no Sexto Sentido. Então, parece que ela queria criar um plot twist pro filme dela. Só que é um plot twist tão besta, tão mal construído, tão mal apresentado, e aquele fim todo é um fim tão sem sentido, que você pensa, cara, era melhor ter parado pouco antes. Eu não sei quanto tempo, sei lá, 10 minutos antes. Acaba o filme antes, porque esse fim deixou um gosto amargo na boca do espectador. Porque o filme estava tropeçando e tal, bom clima, bom explicado demais, mas aquela história, a história bem conduzida e tal. E aí você tem aquele final que, cara, eu já comentei aqui no canal algumas vezes, quando um filme é médio e tem um final muito bom, o filme cresce. Quando o filme é médio e tem um final ruim, o filme diminui. E aconteceu aqui, esse final foi desnecessário. No elenco, a Dakota Fanning faz cara de paisagem o filme inteiro, mas funciona porque o filme pede. A Ishana Shyamalan, ela tem essa onda de fazer os personagens com poucas expressões. Uma curiosidade, que aliás, eu não sei se é curiosidade, se é coincidência ou não, mas eu pensei, a personagem dela se chama Mina e ela tem uma irmã gêmea chamada Lucy. E eu lembrei, onde é que a gente tem uma Mina e uma Lucy? No Drácula do Bram Stoker. Provavelmente foi uma homenagem, mas eu não confirmei isso em lugar nenhum. Mesmo assim, eu gostei da estreia da Ishana Shyamalan e eu gostei dos Observadores, apesar dos problemas, não é um filme ruim. Podia ser melhor, mas não é um filme ruim. Ele não vai estar em listas de piores do ano. Aguardemos o próximo projeto da Ishana. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você viu os Observadores? Quase ninguém viu isso. Escreve o que você, se você viu, escreve o que você achou aqui embaixo. Se você não viu, também pode escrever aqui embaixo. Eu vou responder seu comentário. A gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!